Oi, pessoal, vamos lá? Bom, essa semana nós vamos falar um pouco mais sobre a teoria do conhecimento e para essa semana nós vamos ter aí um filósofo importante, né? Obviamente, senão nós não traríamos para cá, mas que vai tentar responder àquela nossa velha e importante pergunta: como nós conhecemos a realidade a partir de uma perspectiva bem curiosa, que é o nosso querido Friedrich Hegel, tá? Hegel é um filósofo alemão, ele nasce aí em Stuttgart, né, na Alemanha, do século XVIII. Então nós temos aí, o que nós temos no século XVIII? O iluminismo, o romantismo, né? Vamos trazer para nossa mente alguns aspectos da história, que é sempre fundamental para entendermos a influência, né, no pensamento desses filósofos. E o que o primeiro, né, que Hegel ele está fazendo? Ele está tentando aí fazer uma crítica à filosofia de Kant, né, a partir da perspectiva kantiana do idealismo transcendental. Então, Hegel acha o idealismo transcendental de Kant muito abstrato e ele então quer partir de alguma coisa mais concreta. E o que não é tão concreto, mais concreto do que a história, né? Então, a filosofia de Hegel, ela tem uma pegada muito forte no aspecto da história, certo? Ele é, obviamente, influenciado também, né? Nós estamos falando do século XVIII, que nós temos outro grande evento aí, Revolução Francesa, né? Ele é, sim, influenciado pela concepção de liberdade da Revolução Francesa, certo? E ele vai trazer para nós alguns conceitos que vamos encontrar de uma maneira bem recorrente a partir de agora na filosofia. Alguns nós já estamos encontrando aí, né, a ideia do ser, tá? A lógica, mas especialmente a ideia de dialética. Então, tomem nota, é importante a compreensão desse conceito para que a gente possa não só compreender Hegel, mas depois também outros filósofos que vão frequentemente utilizar esse termo dialética. Então, na filosofia de Hegel, né, os conceitos estão interpretados a partir da ideia de contradição. O que é uma contradição? É o contrário de alguma coisa, certo? Então, quando ele fala ser, ele vai explicar a ideia de ser a partir da contradição do ser. A contradição do ser é o nada, é o não ser, certo? A contradição de corpo, mente, né? Então, o corpo, isso que é concreto, que nós conseguimos, né, apalpar, sentir, e mente, que é isso que nós conhecemos, sabemos que existe, mas é abstrato, não conseguimos o quê? Mensurar ela da maneira que nós gostaríamos, né, de mensurar. A contradição, por exemplo, uma vez que ele é fortemente influenciado pela liberdade, né, pela ideia de liberdade, qual que é o contrário de liberdade? Determinismo, né? Não muda. Liberdade é essa condição de mudança, e enquanto que o determinismo é não mudar, seguir de acordo com o que está estabelecido, correto? Então, o Hegel, ele vai também trazer para a sua filosofia a ideia de movimento. Aqui eu quero lembrar vocês de um outro importante filósofo que nós já vimos por aqui, que é o Heráclito. Lembra daquela coisa do movimento, né? Devir,
as coisas estão no mundo em constante mudança, né? O ser não é, né? Tudo isso parece estar de volta aqui quando nós vamos estudar Hegel. Então, o movimento é algo muito importante para o Hegel. Tá? Toda a sua filosofia é pensada na perspectiva do movimento. Se eu estou pensando as coisas na perspectiva do movimento, eu estou pensando, então, numa perspectiva de mudança. As coisas não são estáticas, paradas, absolutas em si mesmas. Elas estão em constante mudança. E o que está também dentro desse movimento? A história. Né? Então, junto com isso, tá? Dessa concepção de uma filosofia do devir, né? Uma filosofia do ser no tempo, no movimento, o Hegel também, qualquer outra busca que nós estamos o tempo todo, né, fazendo quando estamos debruçados sobre a teoria do conhecimento, a verdade. Então ele vai também observar a verdade e ver a verdade com uma maneira um tanto quanto peculiar, certo? A verdade, segundo o Hegel, se ela está no mundo, né, tal como está a história, tal como estão os indivíduos, ela está o quê? Em constante mudança. Então, a verdade, tá, é construída a partir do tempo, que é histórico, tá? Então, acompanha aí. Se nós perguntarmos, então, qual é o sentido da filosofia hegeliana? Qual é a lógica hegeliana, certo? É o quê? Princípio de contradição. Já vimos isso lá nas primeiras aulas nossas do ano, né? Trata-se de uma dialética, certo? Nós já vimos esse conceito com Sócrates, dialética socrática, aquele processo de pergunta e, né, e resposta, em que o sujeito vai o quê? Chegando em um momento de contradição, porque ele acredita saber a verdade sobre determinado assunto no qual ele era interpelado por Sócrates, e quando ele se vê, né, nesse processo de contradição, é quando ele faz um reexame e aí pode-se chegar a uma verdade. Essa era a busca, né? Era o que a busca, o exercício socrático. De certo modo, o Hegel, ele está compreendendo a história, né? O homem, a verdade, nessa perspectiva dialética, porque o homem ele está, primeiro, né, ele vai dizer que a ideia, né, ela se desenvolve a partir dos opostos, né, daquilo que é contraditório, tá? E o mundo é feito por ideias, então o mundo é esse processo de contradição. Então vamos entender como se dá essa contradição. A primeira coisa, se nós temos uma ideia sobre algo, nós temos uma afirmação sobre algo, correto? Essa afirmação nós podemos entender como tese de alguma coisa. Então, quando eu digo em tese, né, eu estou dizendo que descrevendo, apontando a verdade sobre alguma coisa, certo? Bom, acontece que como as coisas estão o quê? No mundo, no tempo, né? No devir, elas estão estáticas? Não, elas estão em movimento. Então chega-se a um momento em que essa tese
não corresponde mais à situação. Então, há uma contradição, certo? Essa contradição é também o quê? Uma antítese, contrário da ideia inicial. É quando eu vou fazer o quê? O reexame, tá? E quando se faz isso, nós paramos por aí? Não, nós vamos o quê? Chegar ao quê? A uma nova ideia. Essa nova ideia é a verdade, né? Sobre uma situação que, como já vimos, ela não é estática, tá? E o que vai acontecer? Esse processo final, eu entendo, Hegel também entende, como síntese. Então, a dialética hegeliana pode ser entendida, pode, porque o Hegel não vai fazer isso, né? É uma forma didática da gente conseguir, né, abstrair de uma maneira interessante, como tese, antítese e síntese. Bom, o que acontece depois disso? Estamos, então, agora com a situação resolvida? Não. Por quê? Porque essa síntese, que é o resultado final de um processo do espírito, certo? Ela também, em um determinado momento, vai estar ali, né? Torna-se uma tese e, de novo, reinicia todo o processo. É só colocarmos aí a ideia do movimento que a gente entende tudo isso, já, tá? Bom, o que o Hegel também vai, né, fortalecer aí, que essa relação dialética, tá? Ele é alimentada por o que ele chama de espírito. Então, vem cá. Espírito aqui é um tanto quanto diferente do que a gente costuma, né, atribuir. Espírito no sentido de pensamento, tá? Não é nenhum Gasparzinho. Então, o espírito pode ser, né, subjetivo. O que é subjetivo? Particular, tá? Objetivo, que tem um viés moral, porque está no coletivo, está em sociedade, que tem um viés moral e social, né? E o espírito absoluto, destaque para o espírito absoluto. Tá? O espírito absoluto aparece várias vezes na filosofia hegeliana. E o que seria esse espírito absoluto? É o ápice do conhecimento. E como adquire-se isso? Pela filosofia. Mas vamos voltar aqui rapidinho para a gente entender, né? Então, esse espírito subjetivo, ele é movimentado pelo desejo, pelas emoções, por aquilo que é muito particular de nós. O espírito objetivo, tá? Tem um viés com o mundo, com a cultura, com a moral. É coletivo. E o espírito, né, absoluto é a realização, a superação de quê? Da consciência, certo? Da tomada de consciência. Só pode ser, então, realizado pela filosofia, né? Que é saber de todos os saberes. Então, aqui, propriamente, o Hegel está definindo o que é filosofia. E ele vai trazer uma metáfora interessante, que é o pássaro de Minerva, né? Aquela deusa que carrega ali a coruja, né? O que acontece? Para o Hegel, e aí vamos fazer de novo um exercício, né, filosófico. A característica da filosofia, que é esse espírito objetivo, é semelhante à coruja, que é um pássaro que ele surge ao entardecer, quando todos os eventos do dia já ocorreram. Então a filosofia, ela vem depois dos eventos. Para quê?
para dar o quê? Fazer um trabalho final, a síntese, né? Então, o exercício filosófico, na perspectiva hegeliana, não é apressado. Não é buscar responder as coisas antes mesmo que elas tenham sido desenroladas na sua totalidade. Porque eu preciso dessa totalidade, do todo, para conseguir debruçar sobre, para conseguir fazer a síntese, certo? Então, a verdade para o Hegel não é um fato. Por quê? Porque ela está no movimento. E quando é que eu consigo observar, né, parte da conclusão desse movimento dentro, né, no processo filosófico, certo? Então, a verdade não é um fato, é um resultado do desenvolvimento do espírito. E em qual estágio? No espírito absoluto. Então, a filosofia, ela vai viabilizar essa nossa condição de conhecer a verdade. Só que essa verdade, ela tem que estar o quê? Né? Ela é obtida a partir de quando? Desse exercício de paciência, de perceber o desenrolar das coisas. E se nós entendermos isso, nós vamos entender de uma maneira bem significativa por que a atividade filosófica ela não tem intenção de antecipar aos fatos, certo? Antecipar aos fatos é perder o quê? As contradições, é perder o processo dialético e que são fundamentais. A contradição e a dialética é fundamental para a produção de uma consciência crítica e, então, para chegar no estágio do espírito absoluto. Certinho? Bom, espero que tenha ficado suficientemente claro. Lembrando que temos a nossa segunda aula online a partir das nossas segunda aulas da semana e a gente se encontra lá, tá? Anotem aí as dúvidas para que a gente possa resolvê-las. Tchau!